Quentin Tarantino é um mestre do cinema. O seu trabalho, os seus filmes, eles representam uma grande coletânea de outros filmes que inspiraram o diretor em algum momento de sua vida. Com uma paixão inesgotável pela sétima arte, o Tarantino virou um dos maiores símbolos do cinema atual. Ele consegue fazer um cinema que é extremamente divertido de acompanhar, sem perder a profundidade e a magia possível por trás da sétima arte. Em um mundo cada vez mais polarizado, uma divisão pouco inteligente acaba sendo feita. Muitas pessoas pensam que ou o filme é comercial ou, abre aspas, ele é de arte. Eu particularmente não concordo com essa distinção. Na minha opinião, todos os filmes são uma forma de arte. Essa é uma grande bobagem no fim das contas. Ainda que existam filmes com um apelo maior para o público, é possível encontrar um cinema com possibilidades infinitas ao redor do mundo. E o diretor sabia muito bem disso, deixando essa característica, na verdade, contaminar por completo os seus filmes. Analisar hoje a visão do Tarantino é uma tarefa muito mais fácil do que de fato construir uma carreira tão sólida como o diretor fez. E ainda hoje é possível encontrar grupos de pessoas que criticam o diretor ou que tentam diminuir o seu trabalho e as pessoas que o admiram. É como se os seus filmes fossem algo de entrada, algo raso, não tão profundo como o trabalho de outros diretores que vieram antes. É um cinema para aqueles que estão começando a gostar de filmes, como se isso fosse algo ruim. Investigar o cinema do Tarantino pode ser uma boa porta de entrada para o cinema mundial. E isso é extremamente positivo, e eu pretendo trazer mais conteúdos nessa direção por aqui. Nós estamos falando aqui no canal sobre vários conteúdos que vocês gostam bastante, como Poderoso Chefão, Breaking Bad, Tarantino, mas eu também estou trazendo listas e trazendo conteúdos sobre um cinema global. Porque se você ama o cinema do Tarantino, pode ter certeza que você vai gostar de assistir filmes ao redor do mundo, filmes que saem ali do normal, do convencional, porque foram justamente essas obras que inspiraram os trabalhos do diretor. Mas hoje eu quero mostrar para vocês a importante decisão que ele fez no seu filme de estreia. É uma atitude que evidenciou tanto a sua qualidade como diretor, mas principalmente como roteirista, e a inteligência dele na época. É algo de fato impressionante de ver sendo realizado. A personalidade dele já estava nessa escolha. Talvez a parte mais complexa na carreira de todo artista seja justamente o começo. Nós temos poucas informações do que precisamos fazer para evoluir, nós temos a solidão combinada com toda a rejeição, e isso acaba sendo a causa para muitas carreiras serem interrompidas. Como eu já disse na primeira temporada do especial Quentin Tarantino aqui no canal, com o diretor não foi diferente. Ele também sofreu bastante e demorou para conseguir fazer os seus primeiros projetos profissionais. Na verdade, o seu começo pouco convencional é um ponto de conexão com muitas pessoas que não tem tantos privilégios para entrar nessa indústria. E no seu filme de estreia como roteirista e diretor, o Tarantino se apresenta para o mundo com Cães de Aluguel. E qual é, afinal de contas, o grande conceito desse filme que coloca o diretor no mapa? Bom, como o filme foi feito, vocês podem ver no vídeo que eu fiz exclusivamente sobre isso aqui no canal. Hoje eu quero focar com vocês no conceito desse filme. Cães de Aluguel é um heist movie que conta a história de um grupo de bandidos contratados para realizar um assalto. Nós acompanhamos o grupo depois do assalto ter dado errado e todas as consequências de uma traição dentro daquele grupo de bandidos. E ok, qual que é a grande sacada aqui? Eu estava fazendo um curso de roteiro com o professor Cal Iglesias da UCLA Extension. Ele é escritor do livro Writing for Emotional Impact, e eu aprendi uma questão bem interessante sobre o mercado de roteiristas em Hollywood com ele. Ele diz que o elemento mais importante para fazer um projeto acontecer em Hollywood é o conceito do filme. Eu posso aprofundar esse tema em outro vídeo, mas basicamente um bom conceito para um filme une duas coisas paradoxais. Primeiro, ele precisa ser familiar, ou seja, o público precisa se conectar facilmente com a história. E segundo, ele precisa trazer algo novo para a mesa, algo que o público não tenha visto antes. Parece impossível, mas todos os filmes fazem isso em algum nível. E é exatamente o que o Tarantino fez com Cães de Aluguel e seguiu fazendo durante toda a sua carreira. O diretor, ele sempre trabalha dentro dos gêneros. E por que os gêneros dão tão certo? Primeiro de tudo, porque eles são extremamente familiares. Em uma entrevista, o Tarantino disse que muitos diretores dos anos 60 e 70 eram completamente avessos aos gêneros, E quando trabalhavam dentro de um, era para realizar alguma espécie de
crítica. Já o Tarantino sempre gostou de ver filmes de gênero e pretendia fazer um cinema que honrasse as tradições daqueles filmes que ele tanto amava. E Cães de Aluguel é um heist movie, é um subgênero de filmes policiais que sempre conseguiu grande atenção do público. E com essa escolha, o diretor cumpriu com a primeira parte desse bom conceito, né? Mas muitos heist movies já foram feitos. E o que ele trouxe de novo, afinal de contas? O Tarantino faz um filme de assalto sem mostrar o assalto. Vamos ao porquê isso é tão especial. Não é segredo para ninguém que o Tarantino é uma máquina de referências. Então pensar que essa escolha é um ato único e exclusivo na história da arte de contar histórias seria um erro da nossa parte. O que faz algo ser novo, fresco, é justamente a união de elementos distintos colocados em uma colisão direta. E isso é criar. Em todos os filmes de assalto que eu assisti até hoje, nós sempre acompanhamos o assalto, de uma forma ou de outra. Existem variações nas estruturas, mas nós sempre acompanhamos o assalto. Caso você tenha visto algum filme desse subgênero que não mostre o assalto também, além de Cães de Aluguel, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de assistir, mas até agora eu não cruzei nenhum desses. E é interessante pensar, né, os assaltos podem acontecer de várias formas diferentes, né? Dentro do próprio subgênero, nós vamos encontrar várias estruturas possíveis. Se você vai ver um filme de ação, você espera ver ação. Um romance? Você vai esperar alguém se apaixonando. Uma comédia? É bom que alguém te faça rir. Um filme de assalto? Bom, a primeira coisa que você esperaria é justamente o assalto. Mas então, por que o filme do Tarantino deu tão certo e continua dando, mesmo ele tirando uma parte que poderia ser considerada como a principal na criação de um filme desse subgênero? Bom, a resposta é muito interessante. O Quentin Tarantino conhece profundamente as convenções dos gêneros que ele trabalha. E o que são convenções? São aqueles elementos de um gênero que são repetidos tantas vezes que acabaram virando tradições, e isso acontece justamente porque o público adora aquilo. O público sempre espera por essas convenções. Dentro de um filme de assalto, o assalto em si não é tão importante quanto outros elementos impulsionados por ele. E o que eu quero dizer é que dentro desse subgênero, a antecipação e a consequência são mais importantes do que a causa. Tudo que nós queremos saber é o que vai acontecer com aquele grupo de pessoas que nós estamos acompanhando, tanto antes do assalto como depois. E no filme City on Fire, dirigido pelo Ringo Lam, nós conseguimos identificar o que o Tarantino considera como o grande ouro por trás desse subgênero. Para quem não conhece, City on Fire é um filme que influenciou profundamente a narrativa de Cães de Aluguel. Esse filme vocês conseguem encontrar no YouTube, é só ativar as legendas em português, recomendo porque é um filmaço. Como eu disse, em toda a sua filmografia, o Tarantino criou uma espécie de colagens com as suas referências mais diversas. Ou seja, ele sempre colocou nos seus filmes muitas referências e roubou descaradamente diversos elementos importantes, só que ele não fez isso apenas com um artista, mas com vários, e fazendo assim aquele evento que eu conversei com vocês, juntando peças diferentes você cria algo novo. Vamos combinar que só dizer que ele se inspirou no filme não seria o suficiente e nem interessante, e justamente por isso eu fui assistir o City on Fire. É um filme com uma estrutura narrativa bem poderosa dentro do subgênero dos heist movies e que a gente vai falar aqui. Como eu disse, existem variações dentro do subgênero. Como, por exemplo, o filme inteiro pode retratar o assalto dentro do banco, como no filme Inside Man, dirigido pelo Spike Lee. Ou então, nós podemos acompanhar o planejamento inteiro de apenas um grande assalto, como acontece no filme Logan Lucky, dirigido pelo Soderbergh. A estrutura usada em City on Fire é a minha favorita. O filme começa com um assalto. Isso é excelente, né? Porque é justamente o que nós mais esperamos. Depois disso, nós temos o arco do protagonista, que aqui no caso é um infiltrado, mas não necessariamente precisaria ser, e o filme caminha para um assalto ainda maior e que provavelmente não vai dar certo. Essa é a mesma estrutura do filme Fogo contra Fogo, com Al Pacino e Robert De Niro, dirigido pelo Michael Mann, onde nós abrimos com um assalto e depois passamos o resto do filme inteiro tendo uma preparação para o outro grande assalto, que é onde as coisas vão de fato explodir. É o momento do clímax nessa estrutura aqui.
E olhando por esse lado, o Tarantino não usou a mesma estrutura narrativa, mas ele pega o que o filme tem de melhor. Ele pega a história do infiltrado, a relação de amizade do infiltrado com um dos bandidos, o planejamento do assalto, as consequências do assalto, a fuga sangrenta e o tiroteio com a polícia, a desconfiança dentro do grupo e a quebra dessa confiança que resulta na morte dos integrantes. Mas isso não acontece em City on Fire do mesmo jeito que acontece em Cães de Aluguel. O Tarantino usou tudo isso, mas não necessariamente nessa ordem e não necessariamente da mesma forma que o filme. Lembrando que o Tarantino era um grande fã de Godard na época, dono de uma das frases mais famosas do cinema, que é a seguinte: todo filme tem começo, meio e fim, mas não necessariamente nessa ordem. E o assalto não é tão importante quando comparado a toda a tensão antes e depois de realizar o crime. A grande jogada de mestre do Tarantino no conceito de Cães de Aluguel foi entregar para o público exatamente aquilo que nós estávamos buscando, mas de uma forma que nós não esperávamos. Nós entramos em um filme de assalto esperando ver o assalto, mas na verdade nós queremos ver outras coisas e muitas vezes nem sabíamos disso. Então ele bebe das fontes de vários outros filmes, ele bebe do gênero, Então o Tarantino chega como um grande conhecedor desse gênero. Ele assistiu muitos filmes, entendeu as estruturas, entendeu as qualidades para trazer o seu olhar. Então o grande interesse do Tarantino é pegar gêneros que ele é completamente apaixonado e não simplesmente fazer mais um filme, mas de certa forma contribuir para a tradição com o seu olhar e com as suas referências. E isso é simplesmente fantástico. Ele cria algo novo com as conexões geradas do que já existia. Ele não acredita que é possível criar algo original sem antes se conectar com as tradições dos gêneros e também dos países diferentes e, é claro, de todos os artistas que contribuíram para essa arte tão incrível. E não se esqueçam, Cães de Aluguel é o filme de estreia do diretor, e é importante ter isso em mente. Então, a grande sacada de Cães de Aluguel foi criar um conceito único, mas inevitavelmente familiar.